Efésios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 17, 18 e 19. Confesso aos irmãos que este texto deveria ser lido do 17 ao 32, mas eu quero extrair um ponto apenas, mas é um texto riquíssimo, amados, que vale a pena na sua casa você ler e meditar bastante sobre isso. Mas vamos ficar somente com esses 3 versículos. Versículo 17 do capítulo 4 de Efésios, Paulo escreve essa carta dizendo assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. O primeiro versículo, Paulo está chamando a atenção. Ei, Diogo, deixe aquela vida que você tinha. Você não é mais um gentil. Você foi escolhido e separado para viver a vontade do Senhor. O primeiro versículo fala isso. Ele começa chamando a nossa atenção a não esquecer quem nós somos. No versículo 18, ele fala que aonde os homens que não deram crédito à palavra do Senhor se perderam. E por que eles se perderam? E se você olhar, ele fala que o entendimento deles eles estão, amados, o seu pensamento, o seu entendimento está atolado em trevas. Tudo que ele sabe, tudo que ele acredita é engano. Ele não percebe isso. Ele continua dizendo assim que eles foram separados da vida de Deus. Eles não estão salvos. Eles estão perdidos. E aí ele continua dizendo que a ignorância deles estão levando eles a essa situação. Mas tudo isso tem um princípio. A cegueira deles, a perdição deles, a separação da vida de Deus, tudo isso tem um motivo, um ponto inicial, que ele termina o versículo 18 dizendo: é a dureza do coração deles que trouxe isso sobre eles. Porque o coração desses homens está endurecido, o Senhor não consegue entrar. Ele bate a porta, mas a porta não abre. Ele rega o coração desses homens, mas nada acontece, porque o seu coração está endurecido. A Bíblia fala em muitas passagens sobre homens de coração duro e de dura cerviz. Dura cerviz significa que eles não se curvam. É o mesmo significado de dura cerviz e duro coração. São homens, amados, que não estão sensíveis à voz do Senhor. Estão ainda amarrados, presos às suas convicções. Eu jamais vou pedir perdão. Eu jamais vou me humilhar. Eu jamais vou me rebaixar para ter esse tipo de atitude. Como assim dar a outra face? São homens de coração duro. E homens de coração duro, amados, não podem ser moldados por Deus. E nós vamos usar um exemplo hoje, que talvez você possa pensar que essa palavra não se aplica a esse exemplo. Mas todo o livro de Jonas fala exatamente sobre a dureza do coração. Todo o livro de Jonas, escrito por ele mesmo, conta como o coração dele era duro. Mesmo sendo um profeta do Senhor, mesmo estando na igreja aos domingos, mesmo participando de tudo o que acontecia dentro do corpo de Cristo, ele estava ali ativo. Ele adorava no templo, ele oferecia sacrifícios, ele participava de todas as festas, ele realizava e se alegrava na Páscoa. Ele vivia uma vida de cristão como nós vivemos. Mas ele diz e nos ensina que mesmo nessa vida cristã, mesmo servindo a Deus,
o coração dele ainda era muito endurecido. Existiam coisas que não entravam. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Amados, essa é uma das histórias que mais me tocam na palavra de Deus. Ela é conhecida por causa do grande peixe, mas não deveria ser assim. Ela deveria ser realmente, amados, um terreno onde nós deveríamos nos debruçar e verdadeiramente meditar, como nós vamos fazer hoje, porque nos ensina muito de como Deus é paciente conosco, como Deus é amável conosco, como o seu reino não funciona da maneira que nós achamos. É um livro que nos ensina muito sobre isso, amados. É um dos últimos livros do Velho Testamento. Talvez seja melhor você vir, de Malaquias para trás. Ele é um livro curto, ele tem 4 capítulos, ele está ali antes de Miqueias. Então vai voltando, Malaquias, Zacarias, Ageu, vem voltando de trás para frente. Ou abre ali em Daniel e avança um pouquinho, você vai chegar logo no livro de Jonas. Está depois de Amós e antes de Miqueias. Todos acharam? Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio e ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Para aqui um pouquinho. Nós vamos conhecer um pouco melhor quem é Jonas. Mas mesmo com muitos defeitos graves que a Bíblia denuncia, o Senhor falava com ele. Mesmo sendo um homem com defeitos sérios e muito grave, Deus falava com ele. Deus deu uma missão a ele. Jonas, você vai ser um missionário. Você tem uma obra a ser feita. Você vai até Nínive. E lá você vai pregar, e ele dá o teor da pregação. Você vai pregar denunciando eles, para que eles se arrependam. Você não vai falar de amor, você vai falar de arrependimento, de conserto. Porque a malícia dessa cidade está crescendo de uma tal maneira que eu vou destruir eles. Amados, você vai ver isso em Sodoma, Gomorra. Aqui está falando de perversidade. Um povo que estava se perdendo na malícia, na prostituição, amados, em coisas que o Senhor abomina. Então você vai até esta cidade, Jonas, e você vai levantar um clamor contra ela. Falar: olha, vocês precisam se consertar. Existem 120 mil habitantes nessa cidade. Não era uma cidade pequena não, amados. 120 mil pessoas. E você vai pregar a todos. Porque se eles não se arrependerem, eu vou trazer destruição a essa cidade. Jonas vai até Jope, um porto. E lá em Jope, ele pega o caminho inverso. Ele paga uma passagem para ir para Tarsis. E ele se esconde no mais profundo do navio. E ali ele fica quietinho até chegar em Tarsis. Eu quero despertar os irmãos a enxergar o quê? O Senhor falou com ele. Mesmo ele sendo desobediente, mesmo ele ainda tendo um coração, amados, duro, um coração duro, o Senhor estava dando, amados, uma imensa oportunidade de quebrar este coração. E o que ele faz é o caminho inverso. Ele foge, ele desobedece aquilo que o Senhor declara. Como muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer. Nós recebemos a direção de Deus.
Amado, sempre quando alguém pergunta para mim, mas Diogo, eu tenho dificuldade em saber o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que fazer. Às vezes eu tenho medo quando as pessoas me perguntam, não saber como responder. O que eu faço? Qual é a vontade do Senhor? Amados, se você só aplicar o que você já sabe, só isto já traz um efeito tão, amados, maravilhoso à tua vida. Se você parar de enganar, de mentir, se você realmente se dedicar todos os dias a ter um tempo seu de consagração ao Senhor, se você fizer tudo aquilo que você já sabe, isso já é o suficiente. Nós queremos algo diferente. Nós queremos que o Senhor se manifeste de uma forma diferente. Nós queremos que a sarça, um anjo, alguma coisa tem que aparecer diferente, senão Deus não está falando comigo. Ele fala, amados. Todos os dias o Espírito Santo fala o que está incomodando Ele em você. Todos os dias Ele te mostra. E o que faz você muitas vezes deletar isso é a dureza do coração. O que faz muitas vezes você ignorar isso é um coração duro, que não se inclina à vontade de Deus. Ele está falando, Diogo, você precisa ter mais comunhão, você precisa orar mais. Você não pode falar assim com as pessoas, você não pode ter esse tipo de atitude. Diogo, você está se prendendo muito às coisas do mundo. Você anda preocupado, como Jesus fala lá em Mateus 6, você anda muito preocupado com o teu futuro. O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Você anda preocupado, isso é problema meu. Você anda como um gentil. E por que os gentios são assim? Como nós aprendemos lá em Efésios, porque existe uma dureza no coração deles em deixar o Senhor conduzir a vida deles. Se o Senhor está dizendo, para tudo e faça isto, você acorda de madrugada, o Espírito Santo vai lá e fala, viu, vai orar. Aí você fala, mas está cansado, está tão friozinho. Agora quando está muito calor, está no ventilador, está no ar-condicionado, mas está tão gostoso aqui. Você vai pondo barreiras. Essas barreiras são construídas porque ainda o coração do homem está endurecido. Ele não se inclina à vontade do Senhor. É por isso que os gentios ainda estão praticando as obras da carne. Porque o Senhor quer fazer a sua obra, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos moldar, Ele quer fazer um homem entenebrecido no entendimento ser um homem sábio. Ele quer fazer um homem corrupto ser um homem íntegro. Ele quer fazer um homem que ofende, mata e machuca as pessoas com a sua palavra, com um viver manso e humilde. Mas a dureza do coração dos homens não permite. E Jonas demonstra que essa dureza era o suficiente para desobedecer uma ordem do Senhor. Ordens que nós recebemos todos os dias. Direcionamento, orientação e incômodo, o nome que você quiser dar, que todos os dias o Espírito Santo nos concede. Não faça isso. Muda o teu caminho, muda a tua postura. E aí o que nós fazemos? Nós não damos crédito a esta voz. Por quê? Porque o coração está endurecido. A palavra do Senhor diz então que no caminho para Tarsis, o Senhor então, aquele que tem o controle de todas as coisas, lembra que os discípulos declararam de Jesus? Quem é este? Que até o vento, o mar, lhe obedecem. O mesmo que então envia uma tempestade, aquele mar Mediterrâneo, lindo e maravilhoso, quando está ensolarado, mas quando o Senhor quer, Ele revira esse mar. E Ele começa então a afligir o barco. Os homens começam a entrar em desespero. Homens carnais, mundanos, que não têm relação com Deus. Eles começam a olhar a situação e chegam a uma conclusão. Existe um problema aqui. E não é um problema natural. Homens que não têm a mínima percepção, nem relação com Deus. Tem alguma coisa errada. E não é uma chuva comum, porque aonde se dá este período e aonde se dá este local, não é para acontecer isto. Então eles falam assim, gente, tem alguma coisa errada. E a Bíblia diz que eles começam a lançar sorte, para tentar descobrir. E eles descobrem um homem,
lá no porão do navio, dormindo. E a Bíblia diz que a sorte cai sobre ele. E Jonas confessa. Fala assim, gente, tudo isso que está acontecendo aqui é culpa minha. Vocês não têm nada a ver com isso. Podem me lançar no mar, que tudo vai se resolver. O que estes homens, presta atenção, amados, são homens ímpios. O que você faria? O problema está em você? Tá. E você está assumindo? Tá. Eu jogava ele na hora. Estes homens param e falam assim, não, peraí, nós não podemos matar um inocente. Nós vamos jogar você nesse mar e você vai morrer afogado. E nós vamos ser culpados do sangue desse inocente. Jonas fala assim, não. Eu estou dizendo para vocês que vocês não têm responsabilidade sobre isso. Ele então aplaca a preocupação daqueles homens e ele é lançado no mar. Quando ele é lançado no mar, a Bíblia diz que de forma imediata tudo se acalma. E os homens percebem que realmente o problema estava em Jonas. E aí acontece o quê? Capítulo 2. Vamos voltar um pouquinho antes, né, amados? Lá no capítulo 1 ainda, no versículo 15, diz assim, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Versículo 16 do capítulo 1. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu já falei em alguns momentos, mas eu gosto de sempre, quando nós estivermos tratando alguns assuntos, mostrar que isso não aconteceu em um lugar e uma vez só, que isso se repete. Tem uma característica em Deus que é maravilhosa. Amados, me encanta. Não significa que você tem que propositalmente usar esse recurso. A capacidade de Deus pegar os nossos erros, as nossas grandes mancadas, as nossas imensas falhas, a nossa desobediência e ainda tirar fruto disto. Olha Salomão. Salomão é fruto de um relacionamento que Deus não queria que existisse. Ele é muito bom nisso, amados. Ele faz ainda, olha, você entrou no barco, foi para o sentido contrário, ele mandou a tempestade, ainda ele consegue ganhar essas almas sendo desobediente. Jonas consegue falar da palavra sem abrir a boca, assumindo o seu pecado e sendo lançado no mar. Os homens olham e falam assim, quem é este Deus? A mesma coisa que acontece com os discípulos no mar da Galileia, também é descrito por esses homens. Quem é este Deus que tem poder sobre o mar e os ventos? E eles param ali e falam, gente, eu não sei vocês, eu vou me arrepender. Eu vou aqui confessar, eu vou oferecer um sacrifício aqui, e eu vou mudar os meus conceitos. A minha crença agora é em outro Deus, eu não o conheço, mas eu sei que Ele tem poder sobre céus e terra. No meio da desobediência de Jonas, Deus ainda tem essa capacidade. Amados, Ele consegue consertar aquilo que erramos e ainda manifestar a sua glória no meio de tamanha desobediência e dureza de coração. Ele é lançado ao mar, o mar se acalma, e a Bíblia diz que Deus envia um grande peixe, a qual muitos dizem ser uma baleia. Acredito que sim, amados. Ele envia um grande peixe. Até porque a Bíblia mesmo vai descrever algumas características que evidenciam que é uma baleia. Porque no ventre dessa baleia existiam muitas algas, como ele declara na oração que nós vamos ler. Então isso dificilmente seria encontrado num carnívoro, com um tubarão branco gigante, ou um tubarão-baleia. É bem provável que seja um grande peixe. E Jonas fica por 3 dias, amados, no ventre desse peixe. Num completo escuro, trevas, ouvindo barulhos. Amados, são 3 dias, aonde ele mesmo descreve que no profundo do abismo dos mares, ele navegou. Pressão sobre os seus ouvidos, muitos pensamentos, ele não sabia o itinerário desse peixe. Ele não sabia para onde o Senhor estava levando ele. Ele então começa a clamar ao Senhor,
tendo plena convicção de que ele está morrendo. Que o Senhor está tratando ele de uma forma muito dura, mas que não existe expectativa para ele. Amados, Deus é tão bom conosco, porque no meio da nossa desobediência, no meio da dureza do nosso coração, o Senhor ainda fala conosco, o Senhor ainda move tudo que está à nossa volta, o Senhor ainda, amados, mexe, ajusta, tira, envia pessoas, envia a sua palavra, fala conosco, nos toca, e aí parece que o nosso coração começa a trincar, e um pouco dessa água começa a penetrar. Parece que a dureza está começando a ser esfarelada. Parece em alguns momentos que nós estamos verdadeiramente aprendendo a lição. Mas não estamos. Ele passa por uma situação tão terrível como essa, amados. Devia ser desesperador. Desesperador. Olha o que diz a partir do capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Angustiado ele estava lá dentro. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra, correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que voltei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Quero extrair algumas coisas desta oração. Ele diz aqui, amados, que quando a alma dele estava se desfalecendo, quando tomado de angústia ele estava, ele falou assim: o Senhor se lembrou de mim. O Senhor foi misericordioso comigo. Quando ele se deparou com a morte, quando ele sofreu esse acidente, bateu o carro, ele se assustou. Quando recebeu o diagnóstico dizendo: olha, isso aqui é um câncer, ele ficou desesperado. Ele se entristeceu. Ele falou assim: o que vai ser da minha vida? Ele estava diante da morte. Mas ele disse que até neste momento, ele clamou ao Senhor. E o Senhor foi bom com ele. O Senhor foi misericordioso. Ele ouviu a minha oração. E diz aqui no versículo 8, e os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. O que ele está dizendo, amados? Vaidade, na Bíblia não é maquiagem, roupa, perfume, não é isso que é vaidade. Quando a Bíblia fala de vaidade, fala de você dar crédito àquilo que é passageiro. Você dá mais crédito aos bens, à matéria, do que em ser alguma coisa. Você dá mais crédito a ter do que ser. O que move a vida daqueles que estão presos à vaidade são as conquistas. É a posição social. É a sua imagem diante da sociedade. Todas as vezes que o homem se preocupa com estas coisas, ele diz assim: tudo é vaidade. A idade vai passar, nós vamos envelhecer, a beleza vai embora, o dinheiro vai embora,
Quando você morrer, você não vai levar nada. Todas essas preocupações que a gente tem, tudo isso está fundamentado sobre a vaidade. Só que ele diz que quem se perde nisso, presta atenção, deixa o caminho da misericórdia. Quando você se prende a este mundo, aos tesouros desta terra, onde o ladrão mina e rouba, onde as recompensas não são justas, onde você trabalha, e quando é recompensado não dura muito, quando você se prende a tudo isso, automaticamente, presta atenção no que ele está falando, você deixa de ser misericordioso, teu coração começa a endurecer, você começa a se prender a estas coisas e fica arrogante, e começa a ser um homem que desobedece aquilo que Deus diz. Faça isto. Amados, um homem tão precioso diante de Deus, Deus queria tirar essa dureza, e ele fala assim, sabe aonde eu me perdi? Quando eu comecei a me prender às vaidades, quando o mundo começou a ditar as regras da minha vida, quando a falta de mantimento é uma preocupação que me toma, então eu começo a fazer o quê? Hoje pela manhã, eu estava ministrando com as crianças, nós temos um grupinho lá de manhã em casa, e está crescendo o grupinho, de vizinhos também, né? E é só com as crianças. E eles me fizeram uma pergunta, porque ouviram eu falar uma vez sobre algo e me fizeram uma pergunta. O que é se vender? E nós estamos falando exatamente sobre isso. Nós estamos falando sobre Mateus 6, a partir do verso 23, 24, não podeis servir a dois senhores. E nós estamos falando sobre isso. Ali Jesus está preocupado em mostrar aos homens o quê? O quanto vale para você a verdade? O quanto vale para você servir a Deus? Você trabalha, estuda, se forma numa faculdade, arruma um bom emprego. E aí você assume responsabilidades. Você vai lá e compra um carro. Você começa a ajudar na sua casa. Ok? Namora, noiva, casa. Começa a ser responsável por uma série de coisas. E aí, de repente, lá no seu trabalho, o teu chefe fala assim, você precisa mentir. É isso que Jesus está falando. E aí? Mas se eu falar a verdade, eu vou perder o emprego. Se eu perder o emprego, eu não vou honrar meus compromissos. Se eu não honrar meus compromissos, eu vou passar fome. Eu não vou ter o que vestir. Eu não vou ter o que comer. Então, o que eu faço? Eu ignoro a palavra de Deus. Eu ignoro aquilo que eu sei que é correto. E eu me vendo por uma mentira. Eu me vendo por um prato de lentilha. Eu me vendo por qualquer coisa. Isto é se vender. Ele está dizendo aqui que quando você começa a viver pela vaidade, você começa a pagar qualquer preço por isto, mesmo desagradando a Deus. Isto é a principal causa que endurece o coração do homem, porque ele começa a não confiar em Deus. Ele começa a não acreditar que mesmo ele falando a verdade e correndo o risco de perder o emprego, o Senhor é poderoso para ir lá e abrir uma outra porta. Se não existe fé, como nós poderemos então servir ao Senhor? Porque a fé é o que possibilita nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que não vive pela fé, o Senhor diz assim, a minha alma não tem prazer nele. Tudo isso começa, amados, porque nós começamos a nos prender às vaidades. E para manter a nossa posição, para manter a nossa imagem, que a gente luta tanto para construir nesse mundo, nós começamos a esquecer a palavra. Nós começamos a ignorar a Deus. E nos vendemos por qualquer prato de lentilha. Por qualquer coisa. Ele diz que foi isso que começou a acontecer com ele, sendo ele um profeta de Deus. Eu me perdi no caminho da vaidade. E isto arrancou de dentro de mim ser misericordioso. Eu não sou mais. Eu não estou preocupado com as 120 almas que vão morrer e vão ser dissolvidas por Deus. Eu quero mais que eles morram. Eu não gosto deles. Eles merecem. É um povo ruim. É um povo corrupto. Tem que morrer mesmo. É pecador. É isso que eles merecem. Eles estão colhendo o que plantaram.
E Deus está usando, amado, de misericórdia. O livro de Jonas, esses 4 capítulos, fala de misericórdia. Para com Nínive? Sim, mas muito mais para com Jonas. Vocês vão ver isso. Esse livro fala de misericórdia. De Deus para com Jonas. De Deus para com a minha vida. Ele se perdeu no caminho da vaidade. E isso tem endurecido o coração dele. E ele não enxerga mais como Deus enxerga. Ele vê maldade aonde não existe. Ele não se esforça para ajudar ninguém. Ele não está preocupado com as almas que estão à sua volta, do mundo que está se dissolvendo. Ele está preocupado em ganhar a vida dele. Ele está preocupado em fazer o que ele sonha, em realizar os seus projetos. E o mundo está se perdendo. Ele diz assim, cuidado. Porque isso está fazendo você esquecer do caminho da misericórdia. E você vai ser tragado pela morte se continuar assim. Aí ele fala uma coisa. Aqui, amados, no versículo 9 e 10. Ele fala assim, então eu assumo um compromisso. Aqui no ventre desse grande peixe. Se o Senhor me tirar daqui de dentro, eu vou cumprir o meu voto. O que era? Eu vou lá em Nínive. Eu vou pregar. Não é isso que o Senhor quer? Se o Senhor for misericordioso mais uma vez comigo, eu vou ser obediente. A Bíblia diz que o peixe, então, vomita ele numa praia. E ele começa, então, uma viagem até chegar a Nínive. Algumas pessoas acham que Nínive é uma cidade litorânea. Não, não misture uma coisa com a outra. Não é. Ele foi vomitado numa praia, porque o peixe não ia entrar dentro do continente. E de lá ele vai até Nínive. E o capítulo 3 descreve que ele prega. Ele fala, arrependei-vos, porque o Senhor está trazendo justiça sobre este lugar. Vocês precisam se consertar. Deixe o caminho errado de vocês, a prostituição, a malícia. Deixe tudo que está errado. E ele então prega essa cidade. Olha o que diz aqui o versículo 9 e 10 do capítulo 3. Desculpa, 8. Vamos começar no 8 do capítulo 3. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9, capítulo 3. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Aquele povo ouve uma pregação, se arrepende. A Bíblia diz que até os animais entraram na brincadeira aqui. Até os animais também, amados, fizeram jejum. Até os animais foram cobertos de cinza e saco. Todo mundo, a cidade inteira, clamou e verdadeiramente se arrependeu. E o que Deus fez? Livrou-os. Não destruiu essa cidade. Mas agora nós vamos começar a entender o mais importante desse livro, amados. Capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha o absurdo, amados. Está vendo, Senhor? Por isso que eu não queria vir nesse lugar. Amados, isso aqui me remete a entender uma coisa tão profunda sobre ministério. Como é que pode você pregar? Como é que você pode falar de Deus? Contar as boas novas? Anunciar os feitos do Senhor a alguém, tendo ódio dessa pessoa, não amando ela, rejeitando ela,
e ainda ela se arrepender. Percebe, amados, aquilo que nós temos falado de quinta-feira, e que eu já venho ministrando algumas vezes aos irmãos, nós não convertemos ninguém ao Senhor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você pode falar da palavra, do amor de Deus com ódio no coração. E o Espírito Santo entra e faz a obra que é necessária. Desde que quem esteja recebendo não tenha o coração duro como Jonas tinha. Não somos nós. A obra não é nossa. Você pode odiar como ele odiava, ele torcia pela destruição de 120 mil pessoas. E ele é obrigado, porque ele fez um voto, quando ele estava no ventre do peixe. E o Senhor cumpriu a parte dele. Então ele falou assim, não, eu vou lá. E ele pregou odiando essas pessoas. Ele pregou desejando a morte dessas pessoas. E elas se arrependeram. Isso foi o fim para ele. Eu já disse que ele ficou desgostoso. Extremamente desgostoso. Decepcionado com Deus. O Senhor é muito bonzinho. O Senhor é muito misericordioso. Esse povo merecia a morte. Por isso que eu não queria vir. E mais, ele não via nem... Olha o absurdo, amados. Ele não via sentido mais na vida dele. Olha o ódio que ele tinha dessas pessoas. Olha a raiva que ele sentia por essas vidas. Olha como ele desprezava esses homens. E ver Deus sendo misericordioso com eles consumiu todo o ânimo de Jonas. Crente, amados. Crente. Cristão. Está na igreja. Congrega com a gente. Está no caminho do Senhor. E ainda tem esses sentimentos tão terríveis. Sentimentos terríveis. Coração duro. Duro, amados. Sem misericórdia nenhuma por ninguém. Por isso que ele fala, aonde eu perdi a misericórdia? Quando eu comecei a olhar só para a minha vida. Quando eu comecei a olhar só para o que me interessa. Quando eu comecei a viver só as minhas vontades. Quando a vontade de Deus passou a ser algo que, se der tempo, eu faço. Se estiver alinhado com a minha vontade, eu faço. Se estiver no meu caminho, eu pego. Sabe quando alguém pede para você fazer alguma coisa e fala assim, não dá, é contramão. É assim, a vontade de Deus sobre a nossa vida é contramão. Não dá não, Deus, está muito fora de mão. Tem que dar uma volta para fazer isso aí. Eu vou ter que ir lá, para depois ir lá e depois voltar aqui. Não dá. Se estiver no caminho, eu faço. Se estiver aqui ao alcance das minhas mãos curtas, eu faço. Isso, amados, foi criando um coração duro de um servo de Deus, ao ponto dele sentir isto pelos perdidos. E quantos cristãos, amados, quantas vezes nós sentimos a mesma coisa pelas vidas? Às vezes a gente olha um mendigo na rua, a gente sente mesmo, é um vagabundo. Poderia estar fazendo? Poderia estar fazendo um monte de outras coisas. Mas você sabe realmente? Porque eu também conheço um monte de gente capacitada, com formação, que acorda às 5 horas da manhã para entregar currículo e está desempregado. Conheço um monte. Quem é merecedor ou não? Amados, nós estamos aqui endurecendo o nosso coração e achando que isso ainda está certo. E nós estamos falando de um homem que conseguiu pregar a palavra para 120 mil almas. Eu não conheço uma história na Bíblia. E olha que os discípulos, após a ressurreição de Cristo e depois do Pentecoste, em um dia 3 mil almas. Nós estamos falando de 120 mil. Um homem com ódio no coração. Alguns falam que Paulo foi o maior pregador. Amados, eu não sei se somando todas as almas, todas as igrejas que Paulo cuidava, chegava a esse número. E ainda ele fez isso com ódio, com raiva. Mostra que Deus não precisa da gente para nada, amados. Se Ele ainda conta conosco, é porque Ele é muito misericordioso, bondoso. Ele quer nos ensinar, no meio de, amados, de homens com um coração duro e perverso, como muitas vezes somos. Aí Deus responde a ele, versículo 4 do capítulo 4. E disse o Senhor, é razoável esse seu sentimento?
Jonas, realmente é isso que você pensa? Está certo isso que você sente por eles? Versículo 5, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou e em extremo por causa da boboreira. Ele foi dormir, fez uma cabana e foi dormir. Quando ele acorda, da noite para o dia, Deus faz nascer uma boboreira, ela cresce por cima da cabana e faz uma sombra. E ele fica feliz. Ele fica radiante de alegria. A gente, amados, olha, isso é vaidade. O que Deus faz por mim, eu sou extremamente grato. Eu sei reconhecer quando Deus me ajuda. Eu sei reconhecer quando Ele faz algo por mim. Ele é grato. Ele fica feliz, o ânimo dele mudou. O problema é o que Deus faz pelos outros. E o quanto Ele espera de mim para ser um instrumento dele pela vida do próximo. Se não houvesse ninguém no mundo, eu seria extremamente grato a Deus e seria uma bênção. O problema é que existem outras pessoas. O problema é que amar o próximo é uma coisa inconcebível para mim. Ser misericordioso, bondoso, é uma coisa inconcebível. Isso é fruto da dureza do coração do homem. Isso é fruto de uma serviço que não se curva à vontade do Senhor. Por isso, não pode, amados, num coração duro existir misericórdia. E tudo começa quando nós começamos a viver só a nossa vontade. Percebe como ele é uma bênção? Percebe como ele é grato? Percebe como ele acorda? O dia dele é maravilhoso quando Deus faz algo por ele. Mas quando Deus não faz a vontade dele, o dia é outro. Ele clama pela morte. Ele preferia morrer do que continuar vivendo nessa terra, aonde ele vê a bondade de Deus com quem ele acha que Deus não tem que ser bom. Aonde ele acha que assim, Deus, por que o Senhor está abençoando ele? Esse daí não te serve como eu sirvo, não faz o que eu faço pelo Senhor. Mas quando Deus faz algo por ele, amados, é diferente. Quando Deus abre as portas para ele, aí ele vem, agradece, faz até uma oração, fica feliz. Dificilmente você vai ver alguém feliz, amados, andando na rua, chegando na tua casa, e você vê que ele está feliz. Você fala assim, que bênção, e aí, está tudo bem? O que aconteceu? Ele vai contar algo que aconteceu com ele. Ele não vai contar que ele está feliz porque o vizinho dele agora foi empregado. Ele não chega na sua casa glorificando a Deus porque o vizinho dele está empregado. Ele não chega na sua casa e fala, irmão, eu preciso dar um testemunho. O testemunho é sempre da vida dele. Não se alegra. Por isso que o Senhor falou assim, que nós temos que chorar com os que choram. E isso é fácil. É fácil chorar com aquele que está velando o corpo do seu pai. Mas e se alegrar com os que se alegram? Jesus diz que isto é uma bem-aventurança que eu tenho que buscar. Ao invés de ele estar feliz que 120 mil almas foi preservada, ele está feliz por aquilo que Deus fez por ele, que não é nada. É uma sombra. É uma fagulha de descanso. É um dia de férias. Eu estou saindo de férias. Ai, que Deus bom. É claro. Quem não vai se alegrar quando a sombra vem? Quando a água está geladinha? Quando tem o descanso? Quando tem uma rede estendida para você se deitar? É isso que ele está fazendo? Que mérito há nisso? Qual é a vantagem que nós temos? É isso que o Senhor veio a essa terra para nós agradecermos a Ele quando Ele faz algo por nós? É só assim que nós sabemos nos alegrar nele? Aí ele continua. 7. Mas Deus enviou um bicho. No dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Agora presta atenção,
Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim que te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfades ao ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, não fiaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, ou seja, você não tem mérito nenhum, crédito nenhum, fui eu que fiz. 11, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Você tem misericórdia de uma boboreira, você se apega com uma erva do campo, uma coisa que não é nada, que não vale nada, mas não consegue sentir amor e compaixão por 120.000 homens que estão cegos, nem dos seus animais, nem do que cerca aquela cidade. Jonas, quem é você? Percebe que o livro acaba, parece que não tem fim. Ele acaba nisso. Acabou o livro. Por quê? Porque é uma repreensão do Senhor. O que você está fazendo aqui? Se ainda você não sente compaixão pelas pessoas, você sente pelas suas coisas, você sente pela sua vida, você sente o teu prejuízo, mas você não sente pelas vidas. É isso que ele termina. Parece que o livro não acabou, mas acabou. Por quê? Porque esse livro foi escrito para Jonas. Tudo isso, amados, não foi pelos ocupantes do navio. Tudo isso não foi por causa do peixe. Tudo isso não foi por causa das 120.000 almas. Deus moveu céus e terra, fez coisas grandiosíssimas para ensinar uma única coisa a Jonas: que enquanto ele estiver no caminho da vaidade, não vai existir misericórdia e o seu coração será duro. E isto é reprovado por Deus. Enquanto eu estiver lutando pelas minhas conquistas, me alegrando somente com o que me interessa, olhando só pela minha vida, pedindo tudo que eu faço, toda vez que eu dobro meu joelho é pedindo a Deus alguma coisa por mim, ou pelos meus filhos, ou pela minha esposa, é claro, isso todo mundo faz. E pelos teus inimigos? E por aquele que te aborrece? E pelo perdido? E pelo que está perdido nas drogas? E pelos andarilhos? E pelos depressivos? E pelos que estão acamados? O que você tem feito por esse? Como Jesus fala assim: vocês foram me visitar. Obrigado. Quando? Quando eu estava no hospital. É dureza do coração que não permite nós enxergarmos algo tão óbvio como Deus fala para Jonas: Jonas, está certo isso que você está sentindo? Você tem certeza que você não está vendo nada de errado nesse seu sentimento? É razoável mesmo? É esse tipo de cristianismo que você está vivendo? Amor, paixão por uma boboreira. Primeiro, ficou decepcionado com o que Deus fez. Segundo, ficou decepcionado quando Deus tirou aquilo que ele nem merecia. Deus deu, ele não merecia. Deus foi lá e tirou. O que Jó fala? Ele deu e ele tirou, foi ele que deu, ele faz o que ele quer. Se ele quiser tirar, problema não tem problema. Ele deu, ele tira. Foi ele que deu, então ele faz o que ele quer. Quando ele dá, eu sou feliz. Quando ele tira, eu resmungo. Mas é dele. Ele faz o que quer. Por isso Jó fala assim: eu não vou murmurar. Ele deu, ele tirou. A gente só sabe o que Jó fala? A gente só é feliz, só agradece a Deus quando a gente recebe. Quando ele fala assim: viu, eu quero tirar um pouquinho, tá? Eu faço isso com os meus filhos. Você dá o presente, uma alegria só. Aí ele apronta. Aí eu vou lá e tiro. Vou tirar, tá? Vira a cara. Fica emburrado. Mas fui eu que dei. O que você viveu e experimentou até aqui foi por minha causa, fui eu que te dei. Eu não posso tirar? E sabe por que eu estou tirando? Porque você não merece. Ele falou: você não merecia boboreira, você não fez nada, você não plantou, você não cultivou, você não adubou, você não fez nada. Eu dei por misericórdia e graça. Por que eu não posso tirar? Amados, isso mostra a dureza do coração do homem. E é porque nós estamos muitas vezes buscando
as nossas vaidades, atingir as nossas metas, os nossos objetivos, e o ide do Senhor está ficando de lado. E Ele pede coisas, amados, o que Deus pede para nós é coisas tão pequenas, e nós conseguimos ainda falhar nisso. Nós conseguimos ainda ignorar isso. Quando nós nos prendemos às vaidades, não vai existir misericórdia. Nós aprendemos aqui, a misericórdia vai embora. E isso endurece os nossos corações. Foi essa palavra que o Senhor trouxe para mim lá atrás, como eu compartilhei com os irmãos. Que Ele falou assim: Diogo, ainda o meu povo tem um coração duro, não entende, não compreende, não tem desejo de fazer a minha vontade, nem de me agradar. Estão procurando os seus objetivos. Estão procurando ir correndo atrás das suas metas. Não daquilo que provém da minha vontade e do meu querer. Não. A dureza do coração, amados, presta atenção, é um indicador, é um sinal de que a prioridade nas nossas vidas são os nossos projetos, a vaidade, são as minhas realizações. A dureza no coração é uma evidência de ausência de misericórdia e de que tudo que eu vivo, tudo que eu faço, tudo que me alegra tem a ver com aquilo que me importa. E só serve para mim, não serve para o outro. Não pensar no próximo. Não se importar com 120 mil almas de homens cegos, entenebrecidos no entendimento. Não fazem ideia. Percebe como o texto de Efésios tem entenebrecidos, são cegos. Não tem discernimento do que fazem. E é isso que ele está falando para Jonas. Jonas, você não sente compaixão dessas pessoas? Ou você acha que eles sabem exatamente o que eles estão fazendo? Eles sabem que o que eles estão plantando vai trazer uma colheita terrível de maldição a eles. Eles não sabem, como nós também não sabíamos. Como nós outrora estávamos nas trevas. Eles também não sabem. Quem somos nós para julgar, para condenar estes homens? Nós temos que fazer o que o Senhor diz. E se eles se arrependerem, louvado seja o Senhor. Se eles não se arrependerem, louvado seja o Senhor, amados. O que nós estamos fazendo pelo Senhor? Se estamos perdidos somente nas nossas vaidades, ou se realmente a dureza do coração está sendo arrancada do nosso meio, quando estamos usando de misericórdia. Não existe misericórdia por causa própria. Misericórdia sempre é um ato para com o próximo. Você não é misericordioso com você mesmo. A misericórdia só existe quando existe uma segunda pessoa, na qual você usa dela. Não vamos, amados, caminhar por este caminho. Jonas ele aprendeu, mas ele pagou um preço muito caro. Ele foi até as profundezas do mar. Por 3 dias, por 3 noites, amados, ele foi afligido na sua alma. Desesperou-se, mas o Senhor foi bom com ele. E o Senhor ensinou ele. E ele corrigiu os seus passos. Que seja da mesma maneira conosco. Se você se examinar, você vai ver que tem coisas que precisam mudar, que tem coisas que precisam ser arrancadas. Você pode ser um profeta do Senhor, está servindo a Deus, está pregando para 120 mil almas e elas estão se convertendo, e ainda assim Deus não está satisfeito com a tua vida, porque muito mais do que as 120 mil almas, o Senhor quer ganhar também a minha vida. Ele mostra, amados, que Jonas era tão importante quanto 120 mil almas. A matemática de Deus é assim. É claro, Deus fez tudo isso porque 120 almas se arrependeu. Não. Tudo isso aconteceu por causa de Jonas. Porque ele queria ensinar o servo dele. Amém?